A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais um estudo. Irmãos, nós vamos falar a respeito de Romanos 3. Irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, de uma certa forma, ela ajuda a entender a parte do capítulo 4 também, né, que não foi o estudo passado que nós fizemos. Então, esse aqui é um estudo rápido, irmãos, mas bastante interessante no sentido de traz um esclarecimento para nós. Muitas vezes nós lemos, né, não conseguimos interpretar, então é bastante interessante Romanos 3, do capítulo 1 ao capítulo 8. Então está escrito aí: o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Então, irmãos, nós vamos lá. Está escrito: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, né? Então, irmãos, o que acontece? Paulo, ao escrever a epístola, ele está fazendo essa pergunta: qual a utilidade da circuncisão? Então, irmãos, lá em Gênesis 17, o concerto da circuncisão com Abraão. Nós vamos ler e aí nós vamos explicar o verso então. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Deus está fazendo um pacto, né? O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho, com o prepúcio cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Então, irmãos, a partir de Abraão, lá, eles começaram, foi instituída a circuncisão. Então, o menino, o homem, ao 8º dia, irmãos, a ciência prova que o bebê no 8º dia é o período que ele tem o melhor patamar ali de cicatrização, de coagulação sanguínea também. O Senhor faz tudo perfeito. E o que é a circuncisão, para quem não sabe, irmãos, é aquela cirurgia que se faz no órgão genital masculino, tira-se a pele que recobre ali a ponta do órgão genital masculino. Mas por que fazer isso? Ali, quando o homem é feita essa circuncisão no homem, ele deixa de ter uma série de doenças, e essa doença também não é passada para as mulheres. Então, foi a circuncisão, ela tinha um efeito na carne, né, um efeito de purificação, e tinha esse pacto, um pacto espiritual também. O Senhor Jesus, Paulo fala que a circuncisão feita pelo Senhor Jesus é feita na mente, tá certo? Então, foi feito. Qual a utilidade da circuncisão? Muitas. Tinha essa parte na carne, algo bom, e também a parte espiritual. Então, na continuidade, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Quer dizer, os judeus tiveram esse privilégio, né? Começou lá com Abraão, aí depois Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, então, e depois veio a lei, através de Moisés. Então, primeiramente as palavras foram confiadas aos judeus, né? Então, louvado seja Deus. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Deus, então, fez promessas para Abraão, nós vamos ver agora, irmãos, e isso, então, foi magnífico, e o Senhor fez essa promessa. Então, é feita essa pergunta, né? Se se a infidelidade do povo ia aniquilar a promessa do Senhor, de jeito nenhum, a fidelidade de Deus, né? Então, Gênesis 22,
irmãos, está aqui. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão, o Senhor pediu o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício. Abraão levou Isaque até o monte Moriá. Ele ia sacrificar realmente o menino, mas na última hora o Senhor deu um brado lá. Isso não foi feito, mas foi feito um teste. O Senhor provou a fé de Abraão e ele foi aprovado, né? Com tudo isso. Louvado seja Deus. Então, aí o Senhor fez essa promessa, uma promessa, né, que em tua semente serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedecesse a minha voz. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É dito que não. O Senhor, ele ficaria firme nessa promessa, porque Deus, ele é estável, né? O homem que é instável, né? Deus é eterno, louvado seja Deus. Então, aí, irmãos, vamos citar uma passagem do Salmo 89. Paulo não citou o Salmo 89, mas o Salmo 89 ajuda a corroborar, a comprovar o que está sendo falado aqui. Esse salmo é um salmo de Etã relacionado a Davi, falando de Davi. Olha só que interessante. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoite. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Aqui, irmãos, esse conserto é a respeito de Davi, da casa de Davi. O outro conserto que Paulo está se referindo é a respeito do conserto feito com Abraão. Contudo, irmãos, tanto em um quanto o outro, Deus, ele fala da sua fidelidade, que o Senhor não quebra as suas promessas. Mas quando o homem erra, o Senhor visita ele com a vara da sua, em virtude da transgressão, né? E o Senhor também com açoites. Essa que é então esse Salmo 89, ele acaba ajudando a entender o que o Senhor queria, o que Paulo estava querendo dizer quando ele escreve essa carta aos Romanos, capítulo 3. Aí está escrito aqui: de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. A pergunta lá é se a infidelidade humana ia causar uma infidelidade divina. É dito que não, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é permanente, perpétuo, e o homem é passageiro, né? Então, o verso 4 está confirmando aquilo que foi dito. Aí, irmãos, só que essa frase, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados, é do Salmo 51, Salmo de Davi, Salmo 51. Então, Paulo, nesse verso 4, ele está fazendo referência ao Salmo 51. Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares, né? Então, irmãos, Paulo, no verso 4, ele está fazendo referência aqui ao Salmo 51. O que acontece aqui? Davi, ele escreve esse salmo,
né? Lembrando do seu pecado, salvo erro foi o pecado lá com a Batseba, o adultério, o homicídio de Urias. E então ele está confessando para o Senhor o pecado dele. E ele está falando que a estrutura dele é fraca, pedindo misericórdia, né, que ele é pecador. Mas para que tu sejas justificado quando falares e puro. Então, Davi passa toda a responsabilidade do julgamento para o Senhor. Fala, Senhor, tu deves julgar, porque a estrutura humana é fraca e a tua estrutura é eterna e tu és onisciente, onipotente, onipresente. Então, que o julgamento ficasse para o Senhor, né? Ele está falando isso aí através do Salmo 51. Aí, irmãos, o Salmo 14 também não é um salmo que que Paulo fez referência, só que é um salmo que nos ajuda a entender também. Só uma observação, irmãos, o Salmo 14 e o Salmo 53 são repetidos, é o mesmo salmo, né? Então o 14 e o 53, quem nunca observou, esses salmos são iguais. Vamos lá, o Salmo 14. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse Salmo 14, irmãos, ajuda também a corroborar o Salmo 51. É o mesmo sentido, né? Muitas vezes, né, o nécio, o ignorante, o perverso, ele fala que não há Deus, né? E se corrompe, fazem coisas abomináveis, tal. Mas, irmãos, aqui, por essas palavras do Salmo 14, nós percebemos que a estrutura humana realmente ela é falha, cheia de fraqueza, o homem ele erra constantemente, mas isso não tira a obrigatoriedade humana de se buscar a Deus e ir se policiando e a cada momento ir melhorando as suas obras, se aproximando de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dando guia, né? E os homens vão se aperfeiçoando, buscando a perfeição. Aí, verso 5 da carta, capítulo 3. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos porventura? Será Deus injusto, fazendo ira sobre nós? Lembra, irmãos, que no Salmo 89 lá, está escrito, né, o Salmo de Etã sobre a família de Davi, que o Senhor não ia abandonar a promessa, mas se alguém saísse fora dos trilhos, aí errasse, pecasse, ali teria a correção de Deus, o açoite, né? A correção no sentido de fazer o homem voltar na direção, né? No sentido de conversão, voltar-se novamente para o Criador, nesse sentido. Então, a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Será que Deus é injusto? Nunca, né? Trazendo ira sobre nós. Falo como homem, de maneira alguma. Seja sempre Deus justo, né? E o homem é Deus verdadeiro e o homem mentiroso, né? Aí ele mesmo responde aqui, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Por esse verso aqui nós entendemos que o Senhor primeiro ele julga a sua casa. Lembra que as promessas foram dadas, a lei primeiro para Israel. Então, Israel, através da primazia, tem uma responsabilidade maior. Verso 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que eu sou ainda julgado, também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que nós dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Agora nós vamos explicar, é super importante, nós vamos explicar o verso 7
e o 8 aqui. Dá-se a impressão aqui que algumas pessoas estavam, através das explicações de Paulo, estavam falando o seguinte, que ele dizia que o povo podia fazer maldades, pecar, porque dessa forma ele o pecado humano estaria confirmando, né, a estabilidade divina. Em que sentido? Veja bem, no Salmo 51, né, ou no Salmo 14, Deus é colocado como a estrutura inabalável e o homem com a sua fraqueza. Então, quando o homem erra, dá-se a impressão que o homem, quando ele peca, ele erra, que ele está dizendo o seguinte, não, realmente o que Deus falou que o homem é fraco, cheio de falha, eu estou comprovando através das minhas atitudes. Então Deus é super verdade, é verdadeiro, porque ele falou que o homem é fraco e ele é forte, então eu estou errando, comprova realmente isso, que o homem é cheio de fraqueza, cheio de pecado, então eu estou ajudando o Senhor, o nosso grande Deus, a comprovar a sua veracidade. Né? Olha só o que está escrito aqui, ó. Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Quer dizer, seria caso de nós fazermos mal para provar que Deus é bom, né? Que a estrutura dele é inabalável e a nossa é fraca, e então estaria nós ajudando Deus a afirmar as suas verdades quando pecamos? De maneira alguma. Na verdade, quando Davi fala no Salmo 51, não Davi estava pedindo perdão por uma coisa que ele fez. O que o Senhor vai, né? O que o Senhor falou para aquela mulher, né, que foi pega no ato de adultério e as pessoas queriam apedrejá-la? Vai e não peques mais. Quer dizer, erramos, aquele pecado que caímos no engodo, no engano, e aí então pedimos perdão e não fazemos mais. Não vamos através. O homem não pode, através da verdade de Deus, ser um pecador contumaz, pecar sempre e dizer, Deus, eu sou fraco mesmo, o Senhor sabe disso, ele até escreve isso, que a estrutura humana é fraca. Então, se o homem se basear nessas palavras e fizer dessa maneira, a condenação desses aí é justa, né? Então, lá o Salmo 89, o que estava escrito lá? Então, visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoite. No Salmo de Etan, lá, 89. O que está escrito? Se o homem errar e sair fora do trilho, eu vou visitar a sua transgressão com açoite. O Senhor ia punir, né? Então, quando falhamos, erramos, estamos sujeitos à punição, né? Porque o Senhor pune o filho que ama também. E aí, então, irmãos, finalizando esse estudo do capítulo 3, ele ajuda, né, no capítulo 4, em qual sentido? E até lá a carta de Tiago, capítulo 2, fé e obras, né? Porque o homem, quando ele se diz que ele tem fé em Deus, ele crê no Criador, as obras dele já não são obras de mal, de pecado, ele já tem, as obras dele são obras de fé, ele já muda o seu comportamento, né? Então, todas as ações, é tudo voltado para o Senhor, o homem pensa antes de fazer as coisas, louvado seja Deus. É nesse sentido que o capítulo 3 desta carta ajudaria a corroborar lá o Tiago 2 e Romanos 4, né, que fé anda junto com as obras. Tá bom, queridos? Nós estamos aqui no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Irmãos, peço, quem gostou do vídeo, dê o seu like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Se os irmãos puderem divulgar para outros irmãos, no sentido da palavra de Deus chegarem a mais pessoas. Tá bom, queridos? Deus abençoe.